Eu cheguei no Miss Brasil, por incrível que pareça, eu não tinha essa ideia, tá? Mas como uma das favoritas. Quando nós fizemos as fotos oficiais, que são as primeiras fotos, várias pessoas começaram a me mandar no meu Instagram: tu é uma das favoritas, porque tá todo mundo falando. E Rio Grande do Sul, de fato, tinha um peso muito grande, porque já tinham outras Misses gaúchas ganham o Miss Brasil, tanto na versão mundo quanto a versão universo. Então, o Rio Grande do Sul, na época, era considerado a Venezuela do Miss Universo, né? Que eram meninas que vinham sempre com uma baita referência, que realmente faziam jus a isso e ganhavam, conquistavam, ou se não a coroa, posições muito perto da coroa. Isso, de fato, assim, em nenhum momento me assustou, porque eu não me via como favorita, então eu continuei fazendo meu trabalho. Eu sabia que nós tínhamos estudado muito bem o concurso e que eu estava preparada para todas as provas, mas eu não me via como favorita. Uma curiosidade bem bacana: minha família nunca pôde ir em nenhum concurso meu, a não ser os que eram ali, né, na minha cidade, mas fora disso nós não tínhamos condições financeiras. Então o Miss Brasil em 2011, o Miss Brasil Mundo aconteceu em Angra dos Reis, e a minha família obviamente não pôde ir, então eu estava sozinha, eu e o Antônio Gonzalez, que me acompanhou. E naquele ano a Cris Bart apresentou o concurso também, então depois, mais perto ali das finais, a Cris chegou e aí me deu uma tranquilidade de ver ela, que era mais uma pessoa conhecida. E na época o Miss Brasil durou 14 dias, tá? E tiveram várias provas eliminatórias. E essas provas eliminatórias, elas davam acesso às finalistas. Ou seja, tu ia lá e ganhava uma prova de melhor corpo, por exemplo. Já estava nas finalistas. E eu participei de todas essas provas, como eu falei pra vocês, me preparei para todas essas provas da melhor maneira. E eu não tinha ganho nenhuma prova até então. Eu tinha ficado em segundo, terceiro. E a última prova era Top Model. E eu lembro que tinha muitas meninas que desfilavam muito bem. Eu pensei, tá, não estou entre as finalistas, porque a última prova que falta é a Top Model. Eu sei que eu não sou a melhor modelo entre elas, então paciência, né? Não, claro que ainda tinha uma pontuação, que se tu não ganhasse nenhuma dessas provas preliminares, tu poderia ir pela pontuação, mas de fato eu não sabia como eu estava no concurso naquela parte. Fomos pra prova de Top Model e eu ganhei a prova de Top Model. Obviamente que eu fiquei muito feliz, era algo que eu não esperava, dei o meu melhor mais uma vez, tinha pensado na prova, na roupa, no que eu ia fazer, tinha treinado a minha passarela 1000 vezes e fiquei muito feliz, assim, mas foi algo que eu não esperava, vencer a prova de Top Model. E aí fomos pra noite, pra grande final do concurso. Nós não sabíamos quais as notas que nós já tínhamos acumulado até ali, mas os organizadores sabiam. E eu lembro que depois o Henrique até falou que eu cheguei na noite da final como uma das favoritas. Eu tinha acumulado muitos pontos, porque eu estava sempre no top 3 de todas as provas preliminares, ganhei a Top Model, então estava entre as finalistas, mas nós não tínhamos ideia de como nós estávamos. Fomos pra noite da grande final. E eu lembro que isso também, eu e o Antônio tínhamos ensaiado muito, que era a parte do vestido de gala, em que eu começaria de costas, aí eu me viraria e eu começaria a olhar de baixo pra cima. Quando a câmera chegasse em mim, eu abriria um sorriso. Então tudo foi muito treinado, tá, gente? Nada foi, fui lá e fiz. Não, treinei muito. O desfile de biquíni também foi muito treinado, enfim. E aí começou a acontecer o concurso, começaram a chamar as finalistas. Eu sabia que eu estava nas finalistas por ter vencido a prova de Top Model. E aí depois as finalistas nós íamos lá pra trás e eles começaram, eu acho que foi top 15, top 10, top 5, uma coisa assim. Começaram a chamar o top 10. E aí nessa hora foi bem bacana, me chamaram, eu fiquei super feliz, porque daí a partir daquele momento ali eu já não tinha certeza se eu tinha passado ou não. Chamaram o top 10 e aí foram chamar o top 5. No momento de chamar o top 5, eu acredito que eu fui a terceira ou a quarta a ser chamada, tá? E lá atrás, no backstage, eu sentia a energia das meninas torcendo por mim para que eu fosse chamada. A finalista do concurso. Atenção, hein? É a Miss Rio Grande do Sul. Me chamaram pro top 5. Quando me chamaram pro top 5, que daí nós tínhamos que responder as perguntas, vou contar algo pra vocês que ninguém sabe também, só pessoas bem próximas a mim. Na época, hoje eu não sei como funciona, alguns concursos têm as perguntas, outros fazem na hora, enfim, algumas das meninas podem estudar lá, a gente não sabia quais seriam as perguntas pro top 5, tá? E eram jornalistas que estavam lá para nos fazer as perguntas. E eu lembro que me foram feitas 2 perguntas. Uma delas era se eu era a favor ou contra o que estava acontecendo em Londres. Gente, eu estava confinada 15 dias no Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Eu estava totalmente focada para aquele concurso e para o que eu estava fazendo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo em Londres. E aí, meio que o jornalista me deu um cenário, porque os rebeldes estão confrontando os policiais e tal. Gente, a hora que ele começou a me perguntar, eu só respirava.
fazia cara de plena e pensava, eu não tenho ideia do que está acontecendo. Mas enfim, era final de um concurso, eu tava no top 5 e eu precisava falar alguma coisa. E aí ele fez a pergunta, eu respirei, dei uma boa noite a todos com muita confiança e larguei algo mais ou menos, tá no YouTube, tá? Vou ver se eu consigo achar pra mostrar pra vocês. Mas foi algo mais ou menos nesse sentido. Eu, como uma futura Miss Brasil, nessa distância em que estou, não poderia me posicionar nem a favor, nem contra. Eu não sei o que mais eu enrolei, tá? O que eu falei, eu juro pra vocês que eu não lembro. Mas eu falei com firmeza e com segurança, porque eu realmente, de fato, não sabia o que estava acontecendo. Mas eu achei muito chato falar, eu não tenho ideia do que tá acontecendo, então não posso me posicionar. Talvez hoje eu teria um discurso melhor, mas na época eu fiz o melhor com a condição que eu tinha. Tem só contar outro detalhe pra vocês importante, porque eu lembrei agora, tinha uma professora minha de escola que falava assim, Jusceila, os trabalhos, eu adorava apresentar trabalho na escola, ela falou assim, o trabalho que tu apresentou tá totalmente equivocado. Mas eu não fiquei constrangida de falar isso, porque no final os alunos levantaram e te aplaudiram. Tu falou com tanta convicção que as pessoas acharam que tá certo, mas aqui, ó, isso aqui tu mudou, isso aqui... Por quê? Porque eu sempre fui esse turbilhão. Então, eu entendia daquele jeito, ia lá e queria falar, e falava com vontade, as pessoas acreditavam, mas tava tudo trocado. Mas só pra vocês entenderem que, às vezes, a forma como a gente se apresenta, a entonação da nossa voz, a maneira como a gente fala... Não que o conteúdo não seja importante, tá? Pelo contrário, hoje eu acredito que o conteúdo seja muito importante. Mas a maneira como a gente fala também é extremamente importante para convencer as pessoas do que a gente está falando. E aí, então, me chamaram um top 5, nós respondemos as nossas perguntas. Algumas meninas ficaram mais nervosas do que eu, acredito que quase todas. Algumas, né, conseguiram responder, mas a maioria ficou nervosa porque eram perguntas que a gente não fazia ideia. Então, ainda me saí bem diante de tudo isso. E aí, gente, algo muito, muito particular meu, tá? Também que poucas pessoas sabem. É que quando chamaram o top 5, eu tinha na minha cabeça a ordem desse top 5. E totalmente achismo meu, tá? Porque não tem como a gente ter acesso antes. Mas eu imaginava que em quinto lugar seria chamada Rio Grande do Norte, em quarto lugar Santa Catarina, em terceiro lugar São Paulo, e que ficaria eu e Sergipe, que era a Mari Silvestre, pra final. E realmente foi o que aconteceu, tá? Foi acontecendo dessa forma e eu e a Mari fomos de mãos dadas pra final. Foi extremamente emocionante, se vocês puderem. Vou deixar o link aqui do YouTube pra vocês olharem. É um vídeo que eu olho sempre, que eu me emociono muito, muito, muito. Depois do Rainha de Vera Cruz, com certeza foi o concurso mais emocionante da minha vida, porque era o meu grande desejo ganhar o Miss Brasil pra, de fato, poder trabalhar e me desenvolver como comunicadora. E aí ficamos eu e a Mari Silvestre de mãos dadas e a Camila Salgado, que era a Miss Brasil anterior, que tinha participado do Big Brother, que é uma queridona, vinha com a coroa pra colocar na nossa cabeça, tá? E nesse momento aí, eu só imaginava na minha cabeça em que estávamos eu e a Mari Silvestre de mãos dadas, a Cris Bart anunciando: a Miss Brasil é a Miss Rio Grande do Sul, Jusceila Bueno. E assim foi. Assim ela anunciou e até hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida.